ele possui duas tábuas com uma sequência com 9, número 10 escritos, certo? Na cor preta, porque aqui a gente não está trabalhando a questão hierárquica dos números, as ordens numéricas. Então, em preto, porque neutraliza essa questão da hierarquia dos números. O material das contas coloridas, um conjunto apenas é o suficiente. E precisam ser as mesmas contas coloridas que você utiliza em outros trabalhos. Há também 9 peças do número 10. Compõe também algumas cartelas com os numerais de 1 a 9. Também na cor preta, pelo mesmo motivo comentado anteriormente. Nós espalhamos aleatoriamente na parte direita para que a criança tenha a visualização de todas as cartelas que temos. E então depois ela pode organizar, tendo a visualização do todo, ela pode organizar de forma crescente, em ordem crescente, essas cartelas ali no extremo direito do nosso tapete. A partir daqui existe uma diferenciação entre as apresentações. Alguns guias preferem parear as contas coloridas com as cartelas, dizendo aqui diz 1, aqui tem 1, então se posiciona ao lado, certo? Outros guias não fazem esta parte. Existe também a possibilidade de posicionar cada dezena uma ao lado da outra, assim como se pareou as unidades, certo? Então fica a critério, depende do desenvolvimento da sua criança, da necessidade que ela apresenta. Vou fazer de um modo onde a gente não pareou, certo? Então essa é uma apresentação comentada. Então eu vou fazendo o passo a passo e eventualmente fazendo comentários. Com a criança a gente fala o mínimo possível, para que a observação dela se concentre no movimento e no conceito que a gente está querendo trabalhar com ela. Dez e 11. 10 e 11. Eu posiciono o material das contas do lado esquerdo e depois posiciono a cartela que falta aqui. Veja, aqui nós colocamos no lado esquerdo da placa exatamente para colocar a situação de uma direção de leitura. E por quê? Nós temos no trabalho com o método montessoriano a necessidade na matemática de trabalhar primeiro a quantidade, depois o símbolo e depois a relação entre quantidade e símbolo. Então, primeiro foi a quantidade, depois o símbolo. E automaticamente, quando eu completo aqui, quando eu sobreponho o número
0, eu estou já fazendo essa relação. Então é um paralelo bastante rápido para fazer essa relação neste material. Então, em alguns outros, como é o sistema de numeração decimal, nós fazemos uma apresentação só para a quantidade, outra só para o símbolo e outra que une, que faz essa relação entre quantidade e símbolo. Aqui já não é assim. Existe a possibilidade de posicionar na vertical essa quantidade. Mas o que acontece é que ao posicionar o próximo, ele não vai conseguir ficar exatamente ao lado. Então, fica a seu critério. Para mim, me parece interessante colocar na horizontal para que a criança tenha uma organização e um intervalo bastante regular entre o posicionamento de cada um desses materiais. 10 e 2, 12. 10 e 2, 12. Vocês reparam que eu não digo 10 mais 2, eu não digo 10 com 2, eu digo 10 e 2. Por quê? Porque quando eu coloco uma frase 10 mais 2, eu já estou incluindo mais uma dificuldade a essa criança. Nós sabemos que Montessori nos solicita uma dificuldade por vez para apresentar às crianças. A palavra mais remete a uma soma, e nesse momento nós não estamos focando na soma, nós estamos focando na relação entre quantidade e símbolo e na contagem linear até 9. Por que até 9? Porque aqui eu vou até 19 e eu paro aqui. Numa outra apresentação, num outro dia, ela conhece a segunda série das tábuas de Segan, onde ela vai ultrapassar o 19. Então esse é um estudo particular do sistema de numeração decimal, que mostra à criança paulatinamente que nós contamos, na verdade, sempre até 9. O que diferencia é que contamos em ordens diferentes até 9. Então, esse é o princípio do sistema de numeração decimal. E é por isso que este trabalho aqui, com as tábuas de Segan, são colocados como paralelos ao trabalho do sistema de numeração decimal nos livros de Montessori. Essa informação aparece tanto no livro A Descoberta da Criança, Pedagogia Científica, como também no Psicoaritmética, certo? Em outros livros onde ela comenta brevemente sobre esse material, eventualmente ela comenta essa situação de que contamos até 9 e voltamos a contar em outra ordem. Então, essa é a noção principal que esse material nos traz. Essa é a importância dele dentro da sequência das apresentações. Muitas pessoas me perguntam quando exatamente apresentar. Então, primeiro nós precisamos mostrar à criança o trabalho do sistema de numeração decimal, com o material dourado ou com as contas douradas, para depois, num outro momento onde ela já viu a quantidade símbolo e a relação quantidade-símbolo do sistema de numeração decimal, ela pode ser apresentada às tábuas de Segan, porque lá ela vai notar que ao atingir o 10 ela muda a peça aonde ela está contando. Aqui é como se eu estudasse um pouco mais aprofundado essa questão com ela, mostrando aqui com cores, porque o material de contas coloridas tem cores específicas para cada número, então é um estudo de particularidade
certo? Eu sigo fazendo esse trabalho até o 19, como eu comentei. Então eu vou fazer aqui e vou mostrar como que finaliza para vocês. Essa seria a visualização da finalização do trabalho com as primeira série das tábuas de Cégan. Lembrando que a posição das contas pode ser na vertical sem nenhum problema. Quando eu posiciono na vertical, a dezena precisa ficar do lado esquerdo e a peça colorida do lado direito. Quando eu estou colocando de modo horizontal, a pecinha do número 1, aqui embaixo da dezena, fica no extremo da esquerda, para que a criança tenha essa visualização também na direção de uma leitura. Nós guardamos de modo bastante lento, primeiro as contas coloridas, depois as dezenas, depois estas cartelas e por último as tábuas. Aqui nós temos a segunda tábua de Cégan, que tem números de 10 em 10 até o 90. Temos uma caixa com dezenas e uma caixa com unidades de contas. Pode ser feito com um material dourado, que é em madeira. Neste caso aqui, nós temos um passo a mais à abstração. Então, no anterior, nós tínhamos uma visualização do todo. Aqui nós vamos mostrar à criança como acontece essa transformação de uma dezena para outra. Então, avançamos como um passinho a mais com essa criança. Então, nós vamos acrescentando quantidades. Aqui o objetivo muda um pouco. Nós vamos retomar o que ela fez, porque é algo já da sua familiaridade, para que a gente possa avançar a outros níveis, a outras ordens de outros números, certo? E isso pode ser feito por muitos meses. Então você pode trabalhar com a criança o 10 e o 20 por muito tempo, para então depois passar para o estudo do 30. O que vai dar este tempo certo e correto é realmente a sua criança. Então não há um tempo indicado ou um tempo correto para se debruçar ao estudo de cada um desses. 15, 19, 19. Nós fomos posicionando as unidades abaixo da dezena, da esquerda para a direita. Se você estiver fazendo na vertical, precisa ser de baixo para cima. 20. 2 dezenas. 20, 20, 21, 21. É isso. Espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço!